E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rierson Bruno Assunção e esta é a aula de número 8 do nosso curso online totalmente gratuito sobre direitos e garantias fundamentais. Esse curso está disponível tanto no YouTube quanto no Instagram. Peço que se inscrevam no meu canal do YouTube, Rierson Bruno Assunção, e ativem o sino para receber as notificações dos vídeos que eu sempre posto. E também peço que me sigam no Instagram, onde eu posto sempre conteúdo de direito constitucional, penal e processual penal, além do que é um canal direto de comunicação comigo. Bem, vamos lá, vamos prosseguir. Essa aula nós vamos iniciar pelo inciso 10 do artigo 5º, ok? Vamos lá, a Constituição. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação, ok? Então nós percebemos que a Constituição ela protege a intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas. O Constituinte de 88 não esqueceu de proteger esses direitos, ok? Bem, já que estamos falando sobre essas questões, sobre esse direito fundamental, nós temos que abordar alguns temas. Um tema que eu acho interessante a respeito da proteção da vida privada é o sigilo bancário. Os nossos dados bancários são protegidos. Existe até uma lei complementar, a Lei Complementar 105 de 2001, que é a Lei do Sigilo Bancário, que discrimina melhor, estabelece regras a respeito desse sigilo. E um tema que sempre surge quando estamos estudando essas questões é a quebra desse sigilo bancário. Em que ocasião se pode quebrar o sigilo bancário de alguém? Ok? Bem, sobre isso o STF teve duas fases de entendimento. Até 2010, quando julgou o recurso extraordinário 389.808, o Supremo entendia que devia haver autorização judicial em todo caso para a quebra do sigilo bancário. Naquele caso específico, um grande banco informou a uma empresa cliente sua que a Receita Federal, mediante um procedimento administrativo e com base no artigo 6º da Lei Complementar 105, a Lei do Sigilo Bancário, solicitou dados bancários e o banco forneceu. A empresa, então, acreditando que seu sigilo bancário tinha sido violado, ingressou no judiciário. E após sucessivas decisões, o caso foi bater lá no Supremo, quando o Supremo entendeu, então, que realmente a Receita Federal estava errada e devia ter pedido a autorização judicial, ok? Isso até 2010, isso em 2010, perdão. Mas em 2016 mudou esse entendimento. Em 2016 nós tivemos o recurso extraordinário 601.314. Nesse recurso extraordinário se entendeu que o fato da Receita Federal, com base no artigo 6º lá da Lei do Sigilo Bancário, solicitar os dados às instituições financeiras, não configura quebra do sigilo bancário, mas apenas a transferência desse dever de sigilo do banco para a Receita Federal. Porque sem esses dados, a Receita ela realmente não teria como trabalhar, como concluir seus processos administrativos, não haveria como instruir adequadamente esses processos. Sobre esse artigo 6º que nós estamos falando tanto, né? Vamos fazer a leitura dele. Ele diz lá: as autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso, e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária. Ok, gente? Então, nessa situação, com o procedimento administrativo e com o objetivo de instruir esse procedimento, a Receita Federal pode solicitar às instituições financeiras as informações bancárias. Isso não configura quebra de sigilo bancário, ok? Então, quando que pode ser quebrado realmente o sigilo bancário sem relação com a Receita Federal? Bem, nós podemos fazer uma esquematização a respeito disso. Podem quebrar o sigilo bancário o judiciário, conforme já foi possível entender, e as CPIs federais, estaduais e distritais, Distrito Federal.
Como as CPIs, as comissões parlamentares de inquérito, têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, ou seja, elas estão equiparadas ao judiciário no que se refere à investigação, elas podem determinar a quebra do sigilo, ok? Então, podem determinar diretamente a quebra do sigilo, judiciário e CPIs federais, estaduais e distritais, ok? Não podem quebrar e devem, portanto, pedir autorização ao judiciário, Ministério Público, Polícia Judiciária e as CPIs municipais. Então, se é instaurada uma CPI no âmbito de uma Câmara de Vereadores do município, aquela CPI precisa pedir autorização ao Judiciário para quebrar o sigilo bancário de alguém. Ok, pessoal? Sobre sigilo bancário, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Certinho? Outro tema importante relativo à proteção agora da intimidade é a proibição da revista íntima. Nós sabemos que ocorreu ou ocorre ainda a revelia da lei em empresas, em estabelecimentos prisionais principalmente, e é uma situação muito vexatória, é uma situação muito humilhante a revista íntima. Quem já passou por uma situação dessas sabe, e nós sabemos que é algo que viola a intimidade principalmente das mulheres, é realmente muito, muito humilhante. Essa lei 13.271 de 2016 diz lá em seu artigo 1º, as empresas privadas, os órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta, ficam proibidos de adotar qualquer prática de revista íntima de suas funcionárias e de clientes do sexo feminino. Vocês percebem que a lei procurou proteger as mulheres nesse sentido, ok? E pelo não cumprimento do artigo 1º, as sanções são uma multa de R$20 mil ao empregador e, em caso de reincidência, multa em dobro. Ok? Havia um artigo 3º, mas ele foi vetado, que permitia explicitamente as revistas íntimas nos estabelecimentos prisionais, mas a presidente da República, que era Dilma à época, vetou, não permitindo a vigência desse artigo específico. Ok? Isso significa que não pode ser feita a revista íntima nos presídios? Pode. Há muita divergência na doutrina hoje em dia, a jurisprudência se digladia em torno disso, mas é possível em casos específicos, quando há grandes indícios de que será realmente cometido um crime. Apesar de que a tendência hoje é que cada vez que cada vez se exclua mais da nossa vida, do ordenamento jurídico brasileiro, essa revista íntima, porque ela é uma coisa realmente absurda. Existe até uma lei lá do estado de São Paulo, é a lei 15.552 de 2014, que fala sobre outros métodos para se conseguir descobrir se aquela pessoa está realmente portando algum objeto que possa configurar a prática de um crime. Essa lei, então, ela cita métodos como scanners corporais, detectores de metal, aparelhos de raio-x e outras tecnologias que preservem a integridade física, psicológica e moral do visitante em presídio. Então, é possível realmente ainda a visita íntima, legalmente é possível, mas a tendência é que acabe. E existe um recurso extraordinário do Supremo, que é o agravo no recurso extraordinário 959-620, que vai justamente estabelecer balizas mais claras para essa situação, mas o ministro Dias Toffoli pediu vistas em novembro de 2020 e nós vamos ter que esperar para ver se realmente vai haver a proibição total da revista íntima ou se ele vai estabelecer, ou se os ministros vão estabelecer outras regras, ok? Também é preciso que a gente cite uma súmula do Superior Tribunal de Justiça a respeito disso, que é a súmula 659. Ela diz assim: é ilícita a prova obtida por meio de revista íntima realizada com base unicamente em denúncia anônima. Ok, gente? Se há uma revista íntima realizada com base em denúncia anônima, a prova é ilícita. Certinho? Era isso que eu tinha para trazer com relação especificamente a esse inciso. Vamos prosseguir agora para o inciso 11 do artigo 5º. Peguem lá suas constituições. Diz o inciso 11.
A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Inviolabilidade de domicílio. Quando nós lemos este dispositivo, nós já podemos perceber que existem alguns requisitos para que se possa ingressar no domicílio de outra pessoa, ok? Nós vemos lá, no caso de determinação judicial, lá no finalzinho, durante o dia por determinação judicial. Sobre a determinação judicial, nós vemos então que não pode ser uma autoridade administrativa a autorizar aquela entrada. Não pode, por exemplo, PROCON, Receita Federal, determinar que os seus agentes entrem na casa do indivíduo contra a vontade dele. Precisa ser uma determinação de um juiz, determinação judicial, ok? E durante o dia. É preciso a determinação judicial e durante o dia, não pode a qualquer hora, ok? Nós vemos também lá outras exceções que são flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro durante o dia ou à noite. Nós vemos que nessas situações, flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro ou para prestar socorro é dia ou noite, não precisa ser durante o dia, ok, pessoal? Então nós chegamos naquela questão que foi muito complicada antigamente, hoje já está se definindo mais ou menos, que é a definição de dia. O que é dia para esse inciso? Porque não havia nada na lei. Hoje nós vamos ver que há. Bem, a doutrina vinha considerando que dia seria das 6 da manhã às 6 da noite. Ou como havia definido o ministro Celso de Mello, em determinado julgado, utilizando critério astronômico, aurora e crepúsculo. Isso seria considerado o dia. Mas nós tivemos a Lei de Abuso de Autoridade, a Lei 13.869 de 2019, que lá no artigo 22, parágrafo 1º, inciso 3º, disse que comete crime quem cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 horas. Então, ela fez esse inciso, esse dispositivo, fez uma definição sobre o que seria dia e o que seria noite. Noite, então, seria após as 21 horas. Nós percebemos que ficou um pouco extenso o dia, né? Porque até as 21 horas é como se fosse dia agora para os fins da violabilidade de domicílio. Então, a doutrina ainda está conversando aí sobre isso, é uma lei nova. Vamos ver como é que o judiciário vai se comportar, mas é uma alteração que define algumas coisas, mas definiu de uma forma um pouco estranha de colocar o dia até às 21 horas, né? Bem, sobre a violabilidade de domicílio ainda vamos falar um pouco na próxima aula, devido à extensão maior desse tema. Então, na próxima aula nós concluímos o direito à inviolabilidade de domicílio, ok? Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.